E aí, galera, beleza? Eu sou o Caio Lima e esse é mais um vídeo exclusivo aqui para o canal do YouTube do Rede Poderosa. Hoje eu vou cumprir mais uma resenha do desafio da Patrícia. A Patrícia que está me desafiando a virar um resenhista profissional do YouTube. Eu abracei isso como causa de vida e todo mês ela me indica um livro que eu tenho que ler e resenhar com seriedade aqui para vocês, porque esse é meu sonho. Hoje a gente vai falar do Pense como um Cavalo, um lançamento do Grant Gallagher, um estadunidense. E eu acho que a gente vai ter bastante coisa para debater. Mas antes disso, uma parada importante. Vocês perceberam que eu tô melhor iluminado e tô aparecendo melhor também, né? As paradas estão começando a chegar, galera. A parada tá começando a chegar, tá começando a ficar maneiro. O porão tá um pouquinho mais aprazível para vocês. A única coisa que eu não consigo tirar ainda, ó, são os reflexos das luzes aqui que me ajudam, né? Eu ainda não sei fazer isso sozinho, tô aprendendo, mas uma hora eu chego lá. Mas vocês já estão me vendo em HD, isso é importante. Continua a mesma merda, só que em HD. Ver uma merda em HD hoje é fundamental. E além das melhorias técnicas, tem a seção de recadinho, porque a gente precisa fazer esse jabá. Então, se você tá chegando aqui agora, por favor, se inscreva no canal, dá um joinha, comenta, compartilha, interage com a gente que é muito importante, porque a gente sempre está sendo surpreendido pelo algoritmo, mas não custa nada você dar um empurrãozinho, né? Além disso, se você não conhece o Rede Poderosa é um podcast, cara. Da mesma forma que a gente tem os vídeos exclusivos aqui, a gente também tem produtos exclusivos em áudio. Então vai no seu agregador de podcast favorito, segue a gente por lá, porque vocês com certeza vão encontrar muita coisa exclusiva por lá também. Então, se você gosta do Rede Poderosa, se você ficou curioso de alguma forma, também vá no seu agregador de podcast e segue a gente por lá. Além disso, nós estamos nas redes sociais, principalmente no Instagram, @Central Rede Poderosa. Lá a gente posta agenda, a gente se comunica um pouquinho com vocês, a gente vai postando as novidades, vai trocando uma ideia. Tem também o TikTok, @Central Rede Poderosa. É importante porque, né, a gente quer entrar na rede de dancinhas de uma forma diferenciada, colocando nossa marca lá, até porque a gente não sabe dançar. Além disso, se você quer falar com a gente, se você tá afim de trocar uma ideia mais extensa, tem o nosso e-mail, redepoderosa@gmail.com. E, por fim, não sei se é por fim, mas muito importante, esse mês começa o Clube Porradeiro, cara, segunda temporada. A gente vai ler Vida e Destino do Vassili Grossman, um catatal de quase 1000 páginas. O Guerra e Paz do século XX, odeio isso, mas vai que chama a gente, né? E a gente dividiu essa leitura conjunta em 4 encontros que vão acontecer no último sábado de cada mês a partir desse mês, de julho. Então a gente vai ter um encontro em julho, um em agosto, um em setembro e um em outubro, certo? Além da leitura, a gente está preparando conteúdo adicional para ter um acompanhamento legal. A gente está fazendo bastante parada bacana. E o que a gente precisa? A gente precisa que você participe. E o que você precisa fazer para participar? É só você vir aqui no box de descrição do vídeo, clicar no formulário, preencher seu nome, preencher seu e-mail, certo? É só isso. É só isso que você tem que fazer, porque a gente sempre vai entrar em contato com você por e-mail, passando o link dos encontros, passando informações adicionais, trocando uma ideia, porque é assim que a gente se move. A gente é millennial, então a gente não gosta de grupos de WhatsApp nem de Telegram, beleza? Participa com a gente que vai ficar bem bacana e, pô, vai ser especial. Confia, confia. Selo confia de qualidade. E além disso, se você está na disposição de ajudar o Rede Poderosa financeiramente, existe a plataforma Orelo. Lá no Orelo, o teu play é remunerado. Então, toda vez que você dá play no episódio, a gente ganha um bem me quer. Pouquinho, mas ajuda. Agora, se você tem disposição, tá com uma grana sobrando, tá afim mesmo de ajudar o Rede Poderosa porque você gosta da gente, tem um sistema de apoio. No sistema de apoio, você vai dar uma força brabo pra gente. A gente tá precisando, a gente tá correndo atrás porque a gente tá produzindo muita coisa de verdade. Dá pra perceber, né? Mas é isso. Se você tiver com folga financeira, se você tiver a fim de ajudar o Rede Poderosa, tem um sistema de apoio lá no Orelo. Se não, o seu play já ajuda pra caramba, pô. Em qualquer plataforma, no Orelo, ajuda financeiramente ainda.
beleza? E agora vamos pro vídeo porque a gente tem bastante coisa para falar sobre esse livro. Quer dizer, eu vou tentar resumir o máximo possível porque é sempre uma bomba, né? Mas a gente tem bastante coisa para falar. Eu trouxe aqui minha colinha completamente analógica, porque eu sou um cara completamente analógico. E com essas luzes todas eu entendi que não dá para focar, ó. Mas aqui, ó, tá minha letrinha aqui. A câmera tá espelhada, então eu vou fazendo as paradas aqui, ó. Mas eu vou aprendendo, vou aprendendo. A câmera é nova, equipamento novo, galera. A gente tá improvisando, hein? Improviso, improviso. Mas vamos lá. O livro que a Paty me desafiou a ler esse mês foi o Pense como um Cavalo, do Grant Gallagher. Eu esqueci a editora, mas eu acho que é Objetiva. Alguma editora grande que publica muito livro de autoajuda. E basicamente ele é o quê? Ele é um conjunto de relatos desse homem, Grant Gallagher, que é um treinador de cavalos. Então ele começa os primeiros 2, 3 capítulos ali, dando um panorama do que foi a infância, a adolescência e a formação dele como treinador de cavalos. Ele desenvolveu uma espécie de método muito mais empático, muito mais amigável de treinar os cavalos, o que normalmente era muito cruel. E ele foi escalando a fama e meio que juntando ao redor dele pessoas afins que viam nesse trabalho que ele fazia algum valor, né? Essa palavra valor, que é muito subjetiva, principalmente nesse meio coach. E conforme ele ia, né, sendo chamado por conta da fama dele para casos difíceis, né, e para projetos grandes, como sets de filmagem em que muitos cavalos seriam utilizados, né, alguns aras de milionários, alguns cavalos muito difíceis de domar, porque eles vinham de uma criação violenta e tudo mais. Ele foi vendo que a experiência dele com cavalos ia soltando e ia abrindo espaço entre as pessoas. E que essas pessoas que ele ia prestando esse tipo de assistência, na verdade, elas é quem precisavam mais das palavras e atitudes dele do que os próprios cavalos. E aí ele começou a ver nisso uma margem de negócio muito grande e começou a palestrar. Então ele se tornou um palestrante e utiliza dos cavalos e da sua experiência como treinador de cavalos, né, um treinamento completamente diferente, reforço, um treinamento mais empático, menos violento, mais carinhoso, né, para falar com pessoas em posição de liderança. Então ele falava com donos, CEOs, CFOs, COOs, C blá blá blá, igual, né? Tem várias siglas. Ele falava com corpos gerenciais, né, de cargos de confiança, supervisores, gerentes, etc. Começou a aparecer também casos de família, né? Até porque muitas dessas empresas são empresas familiares, elas vão passando por herança, são empresas antigas que vão passando de pai para filho, para irmão, para tio, pá, essa parada toda, né? Porque é isso. Existe uma hereditariedade dentro do mérito, né? Então ele foi abrindo esse negócio e foi se tornando um palestrante e foi se convencendo de que o real talento dele não era treinar cavalos. O que eu já de antemão considero um tremendo erro, né? Um tremendo erro de avaliação por parte dele. Mas a questão é que ele achava que, na verdade, ele tinha uma experiência e um propósito maior para passar para as pessoas, que naturalmente é falar sobre cavalos com pessoas que não entendem de pessoas e nem de cavalos, para ganhar uma grana muito maior do que ele ganharia treinando cavalos. Né? O resumo do livro é esse. Eu acho que ele está bem resenhado até aqui, não preciso de mais comentário nenhum. Brincadeira, vamos continuar. Então ele faz esse processo, né, de sair do meio dos cavalos para chegar no meio do coaching, e ele acaba fazendo o que qualquer coach faz, que é criar essa história do self-made man que construiu tudo sozinho
Então, esses primeiros capítulos, eles são principalmente uma espécie de hagiografia mesmo, né? De uma biografia em que ele consegue concatenar da forma dele, da maneira dele, todos esses valores que o formaram. E a forma de aprendizado dele é sempre muito autodidata. Ele ainda faz questão de lembrar que tiveram pessoas que passaram pela vida dele que foram muito especiais, mas ele é mais um exemplo, mais um grande exemplo desse self-made man, principalmente o self-made man estadunidense, que consegue conquistar absolutamente tudo que ele conquistou na vida a partir do seu mérito, da sua correria, em que ele criou todas as oportunidades que ele precisava, ele cavou fundo na lama e achou ouro. Sabe qual é? É, essa é a construção que ele faz da própria história para chegar no que é o livro, né? Que são lições de liderança, de vida e de empatia. E aí a gente chega em pontos bastante graves, né? Porque ele começa a pegar experiências dessas pessoas pelas quais ele passou, desses gerentes, empresários, dessas famílias que ele ajudou, e vai separando essas experiências em capítulos para tentar abordar, de alguma forma, vários aspectos a fim de criar uma espécie de completude da experiência humana. Então ele se coloca como um pensador existencial, como um filósofo da vida, né? Um filósofo geral, né? Igual um clínico geral de hospital, então, um filósofo geral da experiência humana e faz uma ponte lógica em que tratar de cavalos, tratar de qualquer outro animal, mas particularmente no caso dos cavalos, que é o que ele mais tem de longe, né? Afeição e cuidado e conhecimento, é a mesma coisa que tratar de humanos, mas não todos os humanos. Os humanos que são funcionários. Isso tem que ficar muito claro, né? Então ele não está tratando de um humano numa visão universal. Ele, de antemão, faz essa conexão que vai do cavalo para esse sub-humano, que são os funcionários, que precisam ser adestrados, treinados, tratados com carinho, para que projetem ou para que produzam resultados melhores, né? Então você tem a projeção de um animal no que você considera uma subclasse para que eles produzam resultados melhores, para que aí sim essa pessoa que tem os seus dramas validados pelo Grant Gallagher dentro da sua experiência tenha a sua existência completa e plena. Então, o que a gente está vendo de maneira geral é que o que esse cara está fazendo é um assinte, né, dos mais terríveis, tão ou mais terrível do que o post do Não Tem Pobreza que Resista a 14 horas de trabalho diário do Primo Rico, porque ele categoriza o trabalhador como um sub-humano animalesco, né? Porque ele não é a cavalo, mas ele também não é uma pessoa per se. Ele é uma espécie nesse meio do caminho que tem que ser treinada, adestrada com alguma empatia. Você só não deve usar a violência. Sabe qual é? Você tem que ter um outro jeito de tirar desse funcionário aquilo que ele pode produzir de melhor. E aí esses aspectos vão evoluindo. Ele valida completamente as dores dessas pessoas que estão em posições de liderança, né? Então, vícios, problemas traumáticos, problemas de saúde, problemas relacionais, tudo isso é validado por ele. Ele é bastante empático realmente.
O problema é que ele valida isso a partir de uma visão de casta, né? A partir de uma visão entre o que é humano e aquilo que é sub-humano. Para as pessoas que são sub-humanas, ele defende a todo momento uma espécie de controle. E esse controle não é um controle só de liderança empresarial. Essa liderança é uma liderança abrangente, é uma liderança holística. Então, quando ele vai falar sobre esse controle, ele está falando justamente sobre controlar as relações que essas pessoas têm. A qualidade do sono, a qualidade da alimentação, a qualidade dos relacionamentos. E tentar transportar ou converter o sentido dessas relações e dessas atividades externas ao trabalho para o trabalho, para poder produzir essa empatia animalesca, essa empatia similar à empatia que se tem com o cavalo que vai ser treinado, e aí sim o seu funcionário sentir-se completo. Então, além da violência da categorização de um sub-humano, existe uma violência da retirada da subjetividade completa. O controle total sobre todas as ações que esses funcionários, que esses trabalhadores têm durante o seu período de descanso, o seu período fora da empresa, saca? E é muito complicado você enxergar que essa conversa esteja sendo vendida como lições de vida, né? Eu não vou nem falar depois, tipo, liderança e empatia. Porque é isso. Existe uma categorização, existe uma demarcação de espaços que essa outra classe, essa classe de trabalhadores, essa classe considerada abaixo da humana pelo Gallagher, precisa ser cerceada para que ela se sinta satisfeita. É como se nós, né, trabalhadores, eu sou um trabalhador também, estou aqui produzindo um vídeo depois do meu expediente, trabalho, é, é como se nós, depois do trabalho, só tivéssemos que nos alimentar bem, dormir no nosso coxinho ali, né? Comer grama verde, feno, tomar as vitaminas certas para no outro dia ter que trabalhar. É como se o sentido da nossa vida fosse esse, sacou? E se nós quiséssemos almejar, né, uma posição de maior destaque, né, uma ascensão profissional que seja, eu nem digo isso só pelo status financeiro, mas eu digo isso por uma questão de aptidão, de satisfação, da forma como você constrói o conjunto de saberes que te cerca e a forma como você idealiza a sua vida. Mas se você quiser almejar isso, você vai ter que sair de um lugar em que você não é caracterizado como humano, mano. Existirá sempre uma diferença, sacou? Existirá sempre uma diferença entre um homem e um cavalo. Sabe qual é? Você tá mais na categoria do cavalo do que do homem, pô. Isso é muito duro de ler, cara. É muito cruel. E é mais cruel ainda quando são palavras de empatia, quando são palavras que pregam um amor completamente superficial, um amor completamente vazio, sabe qual é? Uma empatia completamente superficial, uma valoração do seu trabalho, das suas necessidades, dos seus sentimentos, das suas crenças, da forma como você se comporta e age, que são extremamente superficiais, sabe qual é? E a única coisa que importa é que aquele humano que foi buscar assistência com Grant Gallagher se sinta satisfeito a partir do que ele consegue tirar de você. Essa é a parada, sacou? E se você quiser ser esse humano, meio que é quase impossível, porque você tá em outra categoria, você é uma outra espécie, bicho. Esse livro, ele me causou, tipo, náuseas profundas, porque é isso. É uma classificação quase eugenista, brother. Com palavras bonitas, sabe? Com lições de vida.
E aí, as lições de vida, vocês já sabem muito bem quais são, né? São, tipo, sobre tudo, efetivamente tudo, sobre criação de crianças, criação de cavalos, sobre gerir empresa, sobre vício, sobre saúde, sobre relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos entre amigos, entre irmãos, enfim, sobre absolutamente tudo. E tem uma passagem que é muito emblemática quando ele fala sobre a questão do encarceramento em massa, sabe qual é? Porque ele atribui o encarceramento em massa à falta de trabalho. E olha o que tá acontecendo nos Estados Unidos hoje, mano. Vários estados autorizando crianças a trabalharem. Todos esses produtos, né? Vocês estão cansados de saber, tipo, é chovendo molhado, eu falo o óbvio. Mas todos esses produtos, eles têm um caráter ideológico muito grave. E esse é um dos mais cruéis que eu já li. E eu já li muita coisa. Muita coisa. Eu sou mergulhado nisso até a cabeça, mano. Vocês vão entender isso no futuro, que eu tô preparando vários materiais diferentes aí. Eu vou conseguir fazer muito mais coisa. Mas esse livro foi muito duro, mano. Foi muito triste, sabe qual é? Porque eu trabalho 10 horas por dia ou mais. E chego aqui pra fazer as paradas pra vocês, pô, de coração. Porque financeiramente mesmo não tá compensando, não. Não tá compensando. A gente faz porque a gente gosta, a gente ama fazer isso daqui. Tanto eu quanto a Patrícia. Tem a Nathalie e a Alana que fazem a parada acontecer junto com a gente. E, pô, sem a ajuda delas, nada disso seria possível. Tem mais uma galera que corre junto, tanto apoiando quanto dando suporte técnico. Eu não posso esquecer de falar do Alexandre, por exemplo, que é o cara que arruma a minha máquina e, pô, deixa ela voando pra poder editar e fazer as paradas todas pra vocês. E é muito triste enxergar que uma editora que tem tanta coisa publicada que é interessante realmente, sabe qual é? Preste a publicar um discurso desse, mano. Um discurso que beira a eugenia, sabe qual é? Que beira os preconceitos mais rasteiros que existem. E a gente tá vendo esses discursos surtirem efeitos positivos, né? Just positivos, né? Legais. A gente tá falando sobre a legalização do trabalho infantil. A gente tá falando que o príncipe do Brasil foi num plenário pedir a legalização de trabalho escravo, sabe qual é? E não saiu de lá linchado, pode crer. E não preso, podia só ser preso, não tinha problema não, sabe qual é? Então é tipo, a gente tá num caminho ruim, mano. E esse livro me causou um desespero muito particular. Eu trabalhei muito desde muito tempo e não consegui alcançar meus sonhos, tá ligado? E nesse livro eu me vi classificado como um não humano, sabe? E eu vejo a situação de pessoas que passam por isso todo dia. Me compadeço, luto, né, na medida do possível pra sobreviver, pra ter uma parada maneira. E vejo a luta de todo mundo e tento ajudar da melhor forma possível. E vem um maluco que cuida de cavalo dizer o que a gente tem que fazer da vida para o empresário, para uma pessoa que pode determinar aquilo, que tem um dever natural de determinar aquilo que a gente deve fazer na nossa vida, arrasando qualquer vontade nossa, qualquer atravessamento nosso. Olha que bizarro, velho. No fundo, esse livro é exatamente isso. Sacou? Então, foi um livro muito duro de ler, mas eu acho que é uma conversa que é sempre importante ter. Mesmo aqui, que é um canal de literatura, eu acho que é sempre importante ter. Pode crer? Não pense como um cavalo, mano. Nunca pense como um cavalo. Pense como uma pessoa, como um ser humano mesmo. Mantenha seus sonhos, mantenha as pessoas queridas por perto. Luta pra caramba, porque a vida é uma luta diária. Carrega essa parada contigo, velho. Mantém seus sonhos e nunca pense como um cavalo. Esse livro passar na sua frente. Não vou falar pra você queimar, porque, pô, vai dar maior problema com empresa, né? Isso aí vai acabar. Tipo assim, ignora o livro, ignora que ele existe, assim, tipo, não dá bola. Se alguém te falar sobre ele, você já sabe que você tá falando com uma pessoa ou que tá muito alienada, ou uma pessoa de má fé. Beleza? É isso. Se você curtiu, né? A mensagem é pesada, mas o livro é muito pesado. Eu fiquei mal, real, assim. Eu tô mal, real. Tô mal da cabeça, legal, assim, porque foi muito pesado ler essas paradas. Mas
Se você curtiu o desabafo aí, né, principalmente, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Eu venho na próxima semana com uma parada muito mais agradável, muito mais preparada também. Eu espero que vocês gostem. Vai ser meio que um mini ensaio, assim. Sendo muito pretencioso, mas tá sendo feito de coração. E é isso. Procure a gente nas plataformas de streaming, se inscreva por aqui, curte, compartilha. Siga a gente no @Central Rede Poderosa, tanto no TikTok quanto no Instagram, principalmente. E até a próxima. Tchau!